Quando sentia frio nos pés, mexia um pouco as pernas até ouvir o barulho queixoso dos pedregulhos do solo. Na verdade, o lamento vinha dele. Nunca lhe ocorrera ficar tanto tempo imóvel como agora, atrás daquela cerca na estrada grande, à espera do que o outro passasse. A tarde morria. Temeroso, quase amedrontado, ele aproximou os olhos da mira do fuzil. Dali a pouco, com o crepúsculo, ficaria difícil fazer pontaria. Ele vai passar antes que a noite o impeça de mirar, com certeza, dissera-lhe o pai. Basta ter paciência, esperar. Fazia tempo que suas articulações doíam. Já nem sentia o braço direito. Lentamente a mira do fuzil deslizou ao longo da estrada por restos de neve que não derretera. Os pastos mais adiante estavam pontilhados por romãzeiras silvestres. A ideia de que aquele era um dia extraordinário na sua vida lhe passou, nebulosa pela mente. O cano da arma se moveu de novo, no sentido inverso das romãzeiras para os restos de neve. O que ele chamava de dia extraordinário já se reduzia àqueles restos de neve e aquelas romãzeiras silvestres, que pareciam esperar desde o meio-dia para ver o que ele iria fazer. Gente, o livro de hoje é Abril Despedaçado, do escritor albanês Ismael Kadaré. E eu queria começar esse vídeo dizendo que esse é o primeiro vídeo gravado após o canal chegar à marca de 1000 inscritos. Então eu só tenho a dizer meu muito obrigado a todas as pessoas que têm passado aqui pelo canal, que têm se inscrito, que têm visualizado os vídeos e têm comentado também. Se você é uma dessas pessoas, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aí no vídeo, comenta algo. Se você já conhecia essa obra, Abril Despedaçado, o autor Ismael Kadaré. Essa aqui é a obra original, né? É a história original que deu origem a uma adaptação cinematográfica brasileira, homônima, né? Também chamada Abril Despedaçado, ó, que eu já falei dela aqui no canal, desse filme, que é do Walter Salles, estrelado pelo Rodrigo Santoro. Vou deixar nos cards para vocês conferirem. A história é muito intrigante, essa história é incrível. Para quem já assistiu o filme, vai conseguir imaginar bem aquele cenário e todos os sentimentos dos personagens. Aqui, no Abril Despedaçado de Ismael Kadaré, o Jorge Berisha, perdoem aí meu albanês, está enferrujado, ele está imerso num código moral, costumeiro, secular, que é o cânon, em que nós temos algumas figuras ali envoltas. Tem a figura do amigo, a figura da vendetta, da vingança, né? E a palavra empenhada. Há questões de disputa de terras, há questões de vingança de um membro familiar para outro membro familiar. De qualquer forma, Berisha está aqui sendo narrada a história dele. No início ele está aqui de tocaia, né? Para a 45ª morte do clã familiar dele, de uma tradição que já vem de 70 anos, da família dele, só que o cânon, né? Esse código moral familiar que reina lá no nordeste da Albânia, que é bem descrito aqui na obra do Ismael Kadaré, remonta ao século XV, né, 1400 e tarará. E aí o Berisha está envolto nessa história toda, né, e é muito interessante que você vai conhecendo todas as regulamentações, a normatividade desse código, tem toda uma economia em volta dele, tem um médico, né, para ferir os ferimentos, como o corpo deve estar disposto logo após um incidente, né, a vendetta ser consumada, como ele deve ser colocado no solo, se foi ferido e não foi morto, tem toda uma consequência jurídica, econômica para a família e moral também. E o Kadaré, o autor desse livro, Ismael Kadaré, ele é albanês, ele nasceu em 1936, é vivo ainda. Ele conhece bem a região que é retratada aqui no livro, são as regiões montanhosas de Albânia, uma região bem isolada. E ele passou por lá nos anos 1970 e conheceu de perto, né, as regras do cânon, né, esse código moral secular, familiar que reinava até aquele período, não sei como é hoje, né. E aí ele retrata todo esse código aqui, como as relações são travadas. É claro que tem um incidente que é colocado aqui na história de um casal, assim como tem um casal aqui no filme do Abril Despedaçado, né, o tio e a sobrinha. Aqui nós temos um casal de jovens recém-casados, né, que entra em contato, que vai para essa região e ocorre um incidente lá, eu não vou contar muita coisa. E essa obra, para quem conhece a história, para quem leu, vai se sentir muito encantado com a paisagem, com o lirismo mesmo da coisa. Tem um personagem lá que elogia muito o cânon, que inclusive ele vai estar envolvido nesse incidente. Ele fala, olha, essas regras seculares, elas são fantásticas, elas são muito bonitas, porque
elas obedecem todo um rito e os comportamentos vão sendo obedecidos a partir daquela sistemática toda. Tem uma figura aqui nessa história, que é o Ali Binak, que ele concretiza toda essa normatividade. Ele é uma espécie de juiz, delegado, executor de todas as medidas aqui dessas vendetas. E ele tem um registro, né, dos acontecimentos, ele folheia lá ano após ano, mês após mês. O protagonista, o George Berisha, ele realiza sua vendetta, né, no dia 17 de março, e ele tem 30 dias para sobreviver, digamos assim, né, porque o outro clã familiar vai se vingar no dia 17 de abril, que é a beça, né, esse prazo que tem que ser respeitado. Também tem umas regulamentações sobre essa beça, ela pode ser desrespeitada em algumas questões, algumas condições. Se você se interessou pela obra, vá atrás da história da Brito Despedaçado, assista um filme nacional também. O Cadaré é um autor muito premiado, ele tem várias obras publicadas, vários prêmios literários ele ganhou, foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel de Literatura. E é isso. Eu sei que tem muito mais coisa para falar sobre a Brito Despedaçado, sobre o Ismael Cadaré, mas como vocês que já estão aqui há um tempo no canal, esse tipo de vídeo é só um convite à leitura, né? Um convite ao conhecimento de algumas obras literárias e alguns autores. E é bem isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do livro, da história do livro, tenham se instigado à leitura. Então deixem um like no vídeo, demonstrem que gostaram, comentem algo, se já conheciam o autor, conheciam a obra, conhecem histórias similares. Se inscreva no canal, ativa a notificação, tá bom? A gente se vê nos comentários como sempre. Valeu!